Vladimir Putin declarou hoje que as sanções impostas ontem por Donald Trump contra o setor de petróleo e gás da Federação Russa não terão nenhum impacto sobre a economia russa. Enquanto isso, por algum motivo, o representante especial do presidente da Rússia, Kirill Dmitriev, foi urgentemente a Washington negociar o alívio das sanções. A visita não foi anunciada publicamente, mas já se sabe que Dmitriev se encontrará com Steve Witkoff. E Dmitriev, segundo fontes, está pedindo à administração Trump para recuar um pouco na questão das sanções. Que bem, como vocês lembram, para a Rússia não fazem diferença nenhuma. É importante destacar que pela primeira vez desde a posse de Donald Trump, a administração dos Estados Unidos da América impôs sanções significativas à Rússia devido à guerra contra a Ucrânia. Ao que tudo indica, Putin foi longe demais, pois, segundo fontes, Trump decidiu reforçar as sanções contra a Rússia. Após o ataque a uma creche em Kharkiv, esse bombardeio foi um ponto de virada para ele que o fez decidir agir com mais rigor em relação a Putin. Mas isso ainda não é tudo. Em meio à imposição de novas sanções contra a Rússia, Trump já está oficialmente a caminho de um encontro com o líder chinês Xi Jinping, e a China já reduziu drasticamente a compra de petróleo russo. Sim, até a China. Sou Alexei Pecci, hoje é 24 de outubro, vamos discutir o tema juntos. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente neste episódio e siga meu canal no Telegram Pecci News. Ele se chama assim, o link está na descrição do vídeo, onde publicamos notícias em tempo real. Se você quiser apoiar financeiramente o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga usando o patrocínio no YouTube. Todos os links e instruções estão na descrição do vídeo, onde diz apoiar o canal Alexei Pecci. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Obrigado. Então, o ditador russo Vladimir Putin acredita que as novas sanções dos Estados Unidos da América supostamente não vão impactar significativamente a economia russa. Bem, pelo menos foi isso que ele declarou. Aqui está a citação dele. Sim, as sanções são sérias para nós, claro, isso é compreensível, e terão certas consequências, mas no geral não vão afetar significativamente, especialmente o nosso bem-estar económico. Sanções dos Estados Unidos da América prejudicarão relações com a Rússia. Foi um ato hostil e uma tentativa de pressionar a Rússia, mas nenhum país que se preze e nenhum povo que se respeite jamais toma decisões sob pressão dessa forma. Donald Trump já respondeu com ironia à declaração de Putin. Trump declarou que em 6 meses será possível ver se aquelas sanções dos Estados Unidos da América terão impacto sobre a Rússia. Quando um jornalista perguntou se Vladimir Putin não estaria enganado ao afirmar que a Rússia não está sujeita às sanções dos Estados Unidos da América e que isso não terá nenhum impacto sério na economia russa, Trump respondeu, abre aspas, fico feliz que ele pense assim. Isso é bom, aviso vocês em 6 meses. Vamos ver como tudo se desenrola. Bem, é curioso que Putin, por exemplo, diga que isso de forma alguma vai afetar o bem-estar econômico dos russos. Mas lembro que a partir de 1º de janeiro eles vão aumentar significativamente os impostos. Por parte de Putin também houve tentativas absurdas de ameaçar com respostas inacreditáveis aos ataques de Tomahawk contra a Rússia. Putin afirmou que o encontro com Trump em Budapeste não foi cancelado pelos americanos, mas que sem preparação não seria possível os presidentes se encontrarem. Na verdade, esse era o plano, né? Vocês só não entenderam. E talvez o Trump tenha se enganado ao dizer que cancelou o encontro. A retórica é, sanções não importam e a Rússia não teme nada disso. E talvez, com muito esforço, até daria para se acreditar nisso se não fosse por um detalhe. As sanções dos Estados Unidos da América foram impostas literalmente agora. E só ontem, na noite do dia 23 de outubro, hoje, 24 de outubro, o representante especial do presidente da Rússia, Kirill Dmitriev, que participou das negociações de alto nível entre Rússia e Estados Unidos da América este ano, chegou urgentemente a Washington e já aguarda a audiência na antessala do gabinete de Witkoff. E um pouco depois descobriu-se que disseram a ele, ouça, Dmitriev, não está em Washington, mas em Miami. Correu rapidamente para Miami, porque a reunião será aqui. Curioso que a visita de Dmitriev aos Estados Unidos da América não foi divulgada e o motivo é evidente. É meio estranho. Por um lado, o ditador Putin grita que as sanções não significam nada, mas por outro lado é constrangedor admitir publicamente que o próprio representante dele foi a Washington pedir a redução da pressão das sanções. Bem, no mínimo é estranho.
Sobre a viagem de Dmitriev, que frequentemente elogiava a política da administração de Donald Trump nas redes sociais, inclusive em questões que não têm nada a ver com a Rússia, ficou-se sabendo apenas um dia depois de a administração dos Estados Unidos da América, pela primeira vez desde a posse de Trump, impor sanções significativas contra a Rússia. Em relação à guerra contra a Ucrânia, Dmitriev já planeja negociações oficiais com representantes do governo dos Estados Unidos da América e tem reunião agendada com Steve Witkoff, enviado de Trump. Elas abordarão as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Essa é a formulação oficial. E aqui vou fazer uma pequena digressão. Além das sanções, uma nova dor de cabeça surgiu para Putin, os mísseis Tomahawk. Sei que você está cético, mas espere para tirar conclusões. Vou explicar tudo agora. Vladimir Zelensky declarou hoje que a Ucrânia ainda pode receber mísseis de longo alcance Tomahawk. Zelensky destacou os principais resultados de sua reunião com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na semana passada. São essas novas sanções ao setor energético russo e o adiamento da reunião do líder americano com o ditador russo em Budapeste sem a Ucrânia. E aí segue a citação de Zelensky. Ainda não temos Tomahawks. Vamos ver, cada dia traz algo novo. Não sei, talvez amanhã já tenhamos Tomahawks. E logo depois disso, Putin decidiu reagir e começou a gritar que ele certamente responderá se os Tomahawks atingirem a Rússia. Citação: se esse tipo de arma for usado contra o território russo, a resposta será muito séria ou até esmagadora. Que eles reflitam sobre isso. Agora voltemos às sanções. No começo da semana, os Estados Unidos da América sancionaram as petrolíferas russas Rosneft e Lukoil e Trump cancelou o encontro com Putin em Budapeste. E então, os representantes russos, incluindo o próprio Putin, por um lado criticaram essas decisões, mas por outro afirmaram que o encontro ainda pode acontecer no futuro e que o diálogo com os Estados Unidos da América deve continuar. Bem, de modo geral, os russos estão claramente assustados e Putin, ao comentar as sanções, foi bastante moderado. Então, o que você acha? Será que Putin recusou as negociações com os Estados Unidos da América? Tipo, se vocês agem assim com as sanções, então também não haverá negociações. Não, Putin, como um garoto, só respondeu com citações. Nós apoiamos a continuação do diálogo. Essa resposta me lembrou a dos europeus cerca de um ano atrás, quando diziam estar preocupados e prontos para o diálogo. E agora vemos uma situação como se fosse um espelho. Ok, talvez Putin tenha ameaçado os Estados Unidos da América com alguma resposta às sanções. Vocês impõem sanções e diziam que revidaríamos, mas isso não ocorreu. Putin afirmou que os Estados Unidos da América se prejudicaram sozinhos e que, sem o petróleo russo, os preços da gasolina lá vão disparar. Putin não respondeu como isso está relacionado. Putin afirmou que as sanções causam danos, mas não prejuízos significativos. E mais uma vez disse que os problemas com os preços da gasolina serão dos Estados Unidos da América. Na verdade, que ainda vemos quem realmente tem problemas de gasolina, mas esse nem é o principal ponto aqui. Putin sabe que as sanções causam impacto e entende isso muito bem. Por quê? A questão é que hoje as estatais chinesas de petróleo suspenderam a compra de petróleo russo por causa das novas sanções dos Estados Unidos da América contra a Rússia. Os chineses não querem se arriscar por causa dos russos. Falamos das empresas PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation e Jinhua Oil. Bem, pelo menos no curto prazo, todas essas empresas vão se abster de comprar petróleo russo transportado por via marítima. E depois, lembro que em 30 de outubro, Trump se encontrará oficialmente com o líder chinês Xi Jinping para discutir a questão do apoio da China à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Além disso, a Índia quase parou de comprar petróleo russo devido às sanções dos Estados Unidos da América. Em breve, a Índia não receberá mais petróleo russo. Depois que os Estados Unidos impuseram sanções contra a Rosneft e a Lukoil, segundo fontes da Bloomberg, em empresas indianas de refino de petróleo. Altos executivos dos principais processadores disseram que, por causa das sanções, será quase impossível pagar fornecedores russos. Por isso, todas as operações com essas empresas devem ser encerradas até 21 de novembro. Vou explicar isso com mais detalhes no dia 21 de novembro, porque exatamente até essa data. Resumindo, esse é o prazo final de Donald Trump. Para entender, a Rússia foi o principal fornecedor de petróleo para a Índia nos últimos 3 anos e garantiu quase 40% das importações do país. E agora as refinarias indianas serão obrigadas a voltar urgentemente a comprar dos países do Oriente Médio. No geral, as sanções são tão insignificantes que o enviado de Putin, Dmitriev, como você pode imaginar, voou para Washington para implorar por algumas concessões.
Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.